Hoje, especificamente, só para nos situarmos nos fatos imediatos, hoje, especificamente, o jornal O Globo atribuiu à presidenta Dilma o crime absurdo de ter pago o cabeleireiro com dinheiro que ela roubou na compra da refinaria de Pasadena. É uma daquelas delações seletivas, entregue, nesse caso, ao colunista Merval Pereira, do Globo, também da Globo News, e ele publicou no Globo essa informação de que a Dilma roubou para pagar o cabeleireiro. Acontece que ela deu uma resposta muito forte hoje à tarde, que eu tive o privilégio de publicar em primeira mão no meu blog Conversa Fiada, em que ela disse, em primeiro lugar, que tem todos os recibos do trabalho que o Celso Nakamura fez para ela, e que, além do mais, o episódio de Pasadena foi 4 anos antes dela conhecer o cabeleireiro. Esse é apenas um episódio daquilo que eu chamo o papel que a Globo desempenhou nesse golpe de Estado, que foi o papel de farol dos piratas. A Globo foi o farol dos corsários. Ao longo do dia, unidos pelo objetivo de derrubar a Dilma e prender o Lula, porque esse é o objetivo da Lava Jato desde o início, prender o Lula e desqualificá-lo para a eleição de 2018, tendo em mente esse alvo, lá na frente, os vários instrumentos, as várias instituições que foram criadas no ambiente da democracia, usavam a democracia para dilapidar a democracia. E eu me refiro ao Ministério Público Federal, me refiro à Polícia Federal, que se tornou, na minha opinião, a sede da sublevação, a sede da sedição, a Polícia Federal que se profissionalizou, se qualificou e se beneficiou de um programa de qualificação, inclusive salarial, nos governos Lula e Dilma. Essa Polícia Federal associada ao Ministério Público Federal e a magistratura saíam todos os dias como corsários que se aproximavam da costa para se apropriar dos bens da nação. E todas as noites, às 8h30, se acendia o farol. Era o farol da Globo, que dava ordem, dava nexo, dava rumo a esses piratas. E é importante observar que tanto a magistratura, quanto a Polícia Federal, quanto o Ministério Público Federal, são produto de uma seleção, de uma cooptação social muito particular, muito peculiar. Porque são jovens de classe média que puderam se qualificar no ambiente da democracia e puderam se preparar para exames rigorosos de ascensão social e entrar para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para a magistratura. E deram um golpe de Estado da classe média. Deram um golpe de Estado como marionetes dos interesses daquilo que o meu amigo Mino Carta chama de Casagrande. E não tiveram em nenhum outro governo a possibilidade de subir no Ministério Público e na Polícia Federal, como nos governos Lula e Dilma. Nenhum outro governo deu ao Ministério Público Federal aquilo que o Lula e a Dilma deram, que foi escolher o primeiro colocado de uma lista tríplice elaborada pelos próprios procuradores federais. No tempo do Fernando Henrique, o escolhido era o engavetador-geral da República. E a Polícia Federal, no tempo do Fernando Henrique, era dirigida por um candidato a deputado federal do PSDB de Minas, o seu Agenor.
No tempo do Fernando Henrique, a Polícia Federal só prendia contrabandista, só prendia traficante. E agora não. A Polícia Federal se profissionalizou e se beneficiou de uma circunstância pela qual a própria Dilma Rousseff é responsável. Porque ela nomeou um ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso, que por omissão e covardia não chefiou a Polícia Federal. E em toda a democracia, a Polícia Federal tem chefe. Polícia não tem chefe na ditadura, nos regimes totalitários. O delegado Fleury saía por aí, matava quem queria, não dava satisfação a ninguém, porque ele era delegado na ditadura. Imagine se nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, o chefe da polícia invade uma dependência da presidência da República em São Paulo e o presidente da República fica sabendo pelos jornais. Aqui foi assim. Mas esse episódio a que eu me refiro, do José Eduardo Cardoso, é um dos episódios, e está na hora de fazer essa reavaliação, essa reinvenção dos problemas que não foram enfrentados, é que desde o julgamento do Mensalão lá no Supremo, quando se criou a teoria exótica do domínio do fato, e o Dirceu foi condenado pela literatura, porque a literatura permitia condenar o Dirceu, e não por nenhum fato. Desde aquele momento, aqueles que apoiavam o governo Lula e o próprio governo Lula e o próprio PT não foram para a batalha da opinião pública. Não foram para a arena do debate público. Não foram disputar a racionalidade que vinha do Supremo Tribunal Federal, a racionalidade do domínio do fato. O PT cometeu ali um crime de caixa 2, um crime que deveria ser julgado na Justiça Eleitoral e nada mais, e foi transformado numa cruzada para degolar as lideranças mais representativas do PT, como era o Zé Dirceu e o Genuíno e alguns outros. E o Lula só não foi apanhado ali naquele episódio, por uma circunstância muito especial, porque não foram atrás da confissão do Duda Mendonça, porque era esse o objetivo inicial. Não se esqueçam que o procurador que iniciou o processo do Mensalão, escolhido pelo Lula 2 vezes, o Antônio Francisco, disse que tinha pegado Ali Babá e os 40 ladrões. Eram os 40 do PT e faltava o Ali Babá. O Ali Babá era o Lula. Mas o PT, os que defendiam o governo, não foram para a batalha ideológica, não foram contrastar aquela massa de informações que chegava à opinião pública e realizaram esse processo que se consolidou agora, que foi o processo de envenenamento do Brasil. A Globo e a imprensa envenenaram o Brasil. Tanto quanto envenenaram o Brasil em 1964, segundo entrevista do presidente João Goulart. O Brasil foi envenenado pela imprensa. E eles acreditavam que eu era comunista. Eu era um dos maiores proprietários de fazenda do Brasil. E eles acreditaram que eu era comunista. Agora criaram essa ideologia de que só o PT é corrupto. Só o PT tem caixa 2. E isso é consubstanciado, isso é confirmado, isso é ratificado na vara de Curitiba, pelo juiz Moro, que foi treinado nos Estados Unidos. E que primeiro
ele conseguiu desmontar a indústria brasileira de construção pesada. Segundo, criou um ambiente para vender a Petrobras com a desmoralização da Petrobras. E agora se prepara para prender o Lula. Essa ideologia foi possível transformá-la num processo de envenenamento generalizado, porque não houve confrontação. E não houve instrumentos o PT não criou alternativa, o PT não criou palanque. Quando eu trabalhava na Globo, não se ouvia a voz do Lula. O Lula aparecia nas reportagens, como a gente chama no jargão de jornalismo de televisão, em nota coberta. É a imagem sem que suba o som da palavra do personagem. Se o Lula falasse javanês, falasse alemão, falasse árabe, a gente não ia saber, porque a voz dele não aparecia nunca. E agora, onde é que o Lula fala? Qual é o microfone que o Lula tem? E hoje, qual é o microfone que a Dilma tem? Como disse o Lula outro dia, a Globo tirou a Dilma do ar. É como se ela já tivesse sido deposta, estivesse morando no exílio. A Dilma não tem mais microfone, só tem um microfone da mídia ninja, dos blogs. Porque não foi criada uma alternativa. E a modestíssima alternativa que foi criada para ter um poder de comunicação, essa EBC, vai ser provavelmente destruída pelos golpistas. Porque eles não precisam da EBC. Eles têm a Globo. E eu vou contar para vocês aqui agora o que eu ouvi do senador Requião, que vocês conhecem muito melhor do que eu. Num evento no Instituto de Mídia Alternativa Barão de Tararela, em São Paulo, o Requião contou que, logo depois de eleito, ele tirou o dinheiro que o governo anterior, se não me engano, o Jaime Lerner, depositava na subsidiária da Globo, na repetidora da Globo, e levou para a TV Educativa. E procurou remontar a estrutura tecnológica da TV Educativa, que tinha sido canibalizada. Abriu as portas da TV Educativa para atividades culturais, atividades políticas, discussão de políticas sociais. Fez um acordo com o Hugo Chávez, entrou em cadeia com a Telesur, se expandiu para fora do Brasil. E o Lula, logo depois de eleito, ouviu essa história e disse para o Requião: Requião, puxa, mas que ótimo, vai aqui no corredor em frente e conta essa história. É a última porta à direita. O Requião foi lá, abriu a porta, era a porta do Zé Dirceu, ele contou a mesma história. E o Dirceu disse para o Requião: mas Requião, você não está entendendo. Nós não precisamos de televisão. Nós já temos uma televisão. Nós temos a Globo. O Dirceu acreditou que ia ser possível usar a mesma tecnologia que o Fernando Henrique usava, que era encher a Globo de publicidade oficial, federal, e cooptar a Globo. Lê do engano. A Globo foi o centro, o instrumento principal que norteou o golpe, que deu lógica ao golpe, que deu ordem ao golpe. Porque a Globo tem mais do que interesses comerciais. A Globo tem interesses de classe. E mais do que isso, nesse exato momento, a Globo está sob ameaça. Ameaça das novas tecnologias. Ameaça de produtos como Netflix. Ameaça da televisão no YouTube. Ameaça do Google. Não sei se vocês sabem, mas hoje o segundo maior destino de publicidade no Brasil não é a TV Record, não é o SBT, é o Google.
Porque o Google oferece ao anunciante um foco muito melhor do que o foco da televisão. Você põe o dinheiro na televisão, a televisão é um canhão, você não sabe onde vai cair a publicidade. O Google não. Você escolhe exatamente o mercado que você quer, a estrutura etária, a mulher ou o homem, o nível educacional. A mensagem publicitária vai mais certeira. Isso é inevitável. Uma televisão comercial americana, as agências de publicidade precisaram dar dinheiro mais na internet, para dar dinheiro que os anunciantes queriam botar na internet. Eles foram tirando primeiro das revistas, depois dos jornais, depois do rádio, da TV por assinatura, e estão tirando da TV aberta. E vão tirar aqui. E o que acontece lá se reproduz aqui, porque o Brasil é o exemplo mais parecido com a TV comercial dos Estados Unidos. E isso puxa uma outra consideração extremamente importante. Eu li outro dia de um pensador italiano, num artigo no New York Times, uma tentativa de explicação por que existem os fenômenos Trump e Berlusconi. Por que não existe isso na Alemanha, não existe na França, não existe no Canadá? Porque nos Estados Unidos e na Itália, depois que o Berlusconi desmontou a estrutura da televisão estatal na Itália, com o apoio do Partido Socialista, o que aconteceu? Na Itália e nos Estados Unidos deixou de haver a TV estatal, a TV pública. E a TV pública desempenha um papel extremamente importante numa democracia, ou numa suposta democracia. A TV pública é o árbitro da discussão na arena política, porque toda a sociedade democrática precisa ter uma arena onde as diferentes ideias são discutidas, coisa que não acontece aqui. E nos Estados Unidos e na Itália, por não ter essa TV pública, que chega o pensador de direita, o conservador, põe do lado do conservador, do pensador de esquerda, o socialista, para discutir a política de educação, a política de transportes, cada qual com a sua perspectiva, com a plateia, e a TV pública ancora, organiza, media esse conflito, esse confronto de uma maneira democrática. Quando não há TV pública forte, é possível aparecer o Trump, é possível aparecer o Berlusconi, que empolgam, encantam essa massa descontente, amarga, ressentida, que o regime capitalista vai jogando para o lado, para o fundo, para o chão, e que hoje se exacerbou com a crise da imigração, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E é por isso que o Trump diz, e ninguém se assusta mais, que ele vai construir o muro entre os Estados Unidos e o México, e é a maior fronteira seca do mundo. Essa foi a TV estatal que não foi construída. Esse foi o vazio em que se construiu esse golpe. Não teve o debate, não teve um ministro da Justiça que confrontasse o Joaquim Barbosa, um ministro da Justiça que confrontasse o Sérgio Moro. Quando o Barbosa prendeu o Dirceu e o Genuíno, num dia 15 de novembro, no dia da República, o Zé Eduardo Cardoso disse: a lei é dura, mas é a lei. E hoje, agora, ele se debate com coragem e destemor, depois que o jogo acabou.
É o quarto zagueiro furioso no vestiário, depois que o time perdeu. Ele é imbatível. E já que estamos falando de derrota, e de uma derrota muito grave, eu gostaria de dizer, compartilhar com vocês aqui um sentimento que eu tenho exposto no meu blog, que é o sentimento de que eu acho que a Dilma está hoje cometendo, ao lado do PT, talvez, um erro histórico muito grave. Eu gostaria de submeter a vocês essa minha proposição, que é de que é preciso dar consequência política à derrota. É preciso vender caro a derrota. É preciso extrair da derrota o melhor resultado possível. Vargas se matou com um tiro no peito e adiou o golpe 10 anos. E em 10 anos governaram o Brasil o Juscelino e o Jango. E os brasileiros devem muito aos dois. Em 10 anos. É preciso dar um tiro no peito, metaforicamente, e dizer: eu perdi, mas eu não vou entregar fácil. E é por isso que eu acho que é um equívoco, é um erro histórico gravíssimo, sustentar a hipótese remota de que o Senado, numa segunda votação, possa absolver a Dilma. Um dos supostos indecisos, o ministro Eduardo Braga, já acabou de ser convidado para trabalhar no governo, assim chamado governo Temer. Era um dos indecisos. E se na Câmara eles votaram a favor do impeachment com medo da Lava Jato, e foi por isso que votaram na Câmara, segundo o testemunho indiscutível do Romero Jucá, votaram para embarrar a Lava Jato, agora no Senado eles vão votar a segunda vez com medo da Globo. Porque a Globo demitiu no domingo passado, no Fantástico, o ministro da Transparência. Eles disseram que o camarada não podia ser ministro, o Temer vacilou, na segunda-feira o cara caiu. Não demorou 24 horas e o Fantástico derrubou o ministro. E eles vão votar no Senado dizendo: e se o Ali Câmara resolve me pegar? E se ele abre o meu cofre e tira lá de dentro a minha caixa 2, a minha Odebrecht? Então, a hipótese de que a Dilma possa ser absolvida numa segunda votação no Senado, na minha opinião, é muito remota. E esperar em nome da legalidade essa segunda votação é, na minha opinião, um equívoco. Porque não há como denunciar mais a ilegalidade. Todos os jornais do mundo já chamam isso de golpe. Até a Folha da Manhã da Coreia do Norte deve ter chamado de golpe. Ninguém disse que era legal. Ninguém. É um golpe. Por que discutir ainda a legalidade? É por isso que eu compartilho da ideia que hoje existe entre alguns senadores, entre eles eu ressalto de novo Roberto Requião, o senador João Capiberibe, do Amapá, e a bancada do PCdoB, que quer fazer o plebiscito para chamar uma eleição. Mas quando fazer isso? Depois que ela for derrotada a segunda vez? Não. Tem que fazer agora. Tem que fazer antes de ser derrotada. Para dar um nexo. O Brasil hoje é um conjunto esparso de escrachos, de manifestações, em toda parte tem manifestação. Os golpistas não podem sair do aeroporto, os golpistas não podem dar aula, o Serra não pode ir a Paris, o Temer não pode ir em casa em São Paulo. Mas isso não basta, é preciso dar ordem a esses movimentos espontâneos.
E o que pode dar ordem de novo a esses movimentos espontâneos é uma palavra de ordem forte, chave, um ímã, como a palavra plebiscito. E vamos ver como é que a opinião pública reage, e vamos ver como é que a opinião pública pressiona o Congresso, e vamos ver quando essas medidas econômicas começarem a doer de fato no lombo do povo. E eu moro em São Paulo, eu nunca vi tanto morador sem teto quanto vejo hoje. O desemprego de 11% não é brincadeira. Uma recessão de 0,3% não é brincadeira. A Miriam Leitão diz que 0,3% é ótimo, porque o mercado estava esperando 0,8%, menos 0,8%. Claro, o mercado estava esperando que a Dilma morresse. Então eles previam menos 0,8%, menos 0,15%, aí deu 0,3%, opa, que bom, 0,3%. Não, 0,3% negativo é uma catástrofe. E é por isso que a Dilma não terá condições de voltar. Porque, vamos combinar, a Dilma fez um mau governo, que contribuiu para a queda dela. Porque ela saiu da eleição vitoriosa em 2014 e botou para funcionar o plano econômico do adversário que ela derrotou. E é por isso que eu defendo a tese de que está na hora de o PT sair da toca, trazer com ele a CUT e os movimentos sindicais a ela ligados, se associar ao PCdoB, ao PDT e ir para a rua chamar a eleição. Expor a ilegalidade, a ilegitimidade desse golpe cujas vísceras o Romero Jucá expôs, Sérgio Machado expôs. Ele agora escolheu uma secretária das mulheres que está envolvida num processo por perigosa associação, era uma articuladora de atividades criminosas. E a secretária das mulheres, ele não acerta uma. Os ministros da casa são o Eliseu Padilha, que o Antônio Carlos Magalhães chamava de Eliseu Quadrilha, o Gedel Vieira Lima, que o Antônio Carlos chamava de Gedel vai às compras, e o Wellington Moreira Franco, que disse ao Fernando Henrique, que disse ao Antônio Carlos que o Wellington não podia ficar no mesmo lugar em que houvesse um cofre. Esses são os ministros da casa. E esse é o governo que tem que ser contrastado com o povo na rua, organizado, pedindo eleição. Eu gostaria de poder ter falado mais sobre o meu livro e dizer que esse livro aqui é uma narrativa construída ao longo de 3 a 4 anos, da minha história como jornalista de televisão, sobretudo, e é uma tentativa de descrever como a imprensa determina, influencia e é protagonista da luta pelo poder no Brasil. Esse livro contém uma série de documentos que eu reuni, que são as minhas anotações de jornalista, que eu ainda uso papel e lápis, e são os meus caderninhos de trabalho nas entrevistas e reportagens que fiz. Depois de 1 ano e 3 meses tirando papelzinho e caderninho de caixas e caixas de papelão, eu finalmente consegui fazer uma seleção dos documentos que eu achei que deveria guardar para escrever esse livro. O primeiro documento que eu guardei é um documento que eu fiz numa entrevista com o presidente Juscelino Kubitschek,
em que ele diz que mudou a capital para Brasília para fugir da Rádio Globo. Todas as noites, quando ele saía da área administrativa para a área residencial do Palácio do Catete, ligava na Rádio Globo e o Carlos Lacerda pregava o golpe contra ele, pegava o impeachment. E o Juscelino tentou se livrar disso indo para Brasília. Eu mostro também que quando houve a transição do regime militar para o regime supostamente democrático, o Tancredo Neves resolveu nomear para ministro das Comunicações o Antônio Carlos Magalhães, que serviu ao regime militar com uma fidelidade canina. Só faltou sentar praça. E o Tancredo escolheu para ministro das Comunicações exatamente o Antônio Carlos Magalhães, que era uma pessoa de confiança dos militares e, sobretudo, de confiança do Roberto Marinho, dono da Globo. E o Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB, principal partido que deu apoio a Tancredo, disse: é um absurdo que você escolha Antônio Carlos para ministro das Comunicações. O PMDB vai romper com você, Tancredo. E o Tancredo falou: olha, Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a igreja, eu brigo com o PMDB, eu brigo com todo mundo e só não brigo com o doutor Roberto. Depois foi preciso estabelecer a mecânica da nomeação do Antônio Carlos e eles foram para a sala do Roberto Marinho, lá no Jardim Botânico, no Rio, Antônio Carlos, Tancredo e o doutor Roberto. Tancredo disse: Roberto, eu acho que você que deveria anunciar que Antônio Carlos vai ser o meu ministro das Comunicações. Aí o Roberto Marinho, que era mais esperto que eles dois, disse: não, Tancredo, quem tem que anunciar é você. Não podemos diminuir Antônio Carlos. Tem um outro documento que eu reuni aqui no dia em que, na véspera da queda do Armando Nogueira para diretor de jornalismo da Globo, Armando foi demitido para botar no lugar o Alberico de Souza Cruz, que era uma pessoa de confiança do Collor, e o Roberto Marinho, na passagem do governo Sarney para o governo Collor, não tinha candidato à presidência da República. Ele começou apoiando o Quércia, depois o Afif, depois o Covas, e quando ele foi apoiar o Collor já estava na frente das pesquisas, e o Collor me falou, que está aqui: não vou ser como Sarney comer pela mão do Marinho. Roberto Marinho teve medo, tirou o Armando Nogueira, que fundou a Rede Globo, com o Boni, com o Walter Clark, e botou no lugar o Alberico. Na véspera de cair, o Armando me chamou na sala dele para dizer que ia cair, porque havia um complô contra ele, e disse, entre outras coisas: tenho ordens do doutor Roberto para dirigir o Jornal Nacional, que são verdadeiras epígrafes. Mal sabia ele que eu ia usar isso no meu livro, como quase epígrafes. E eu anotei tudo direitinho quando cheguei em casa, depois da conversa com o Armando. Está aqui no meu livro a cópia das minhas anotações. As instruções que o dono da Rede Globo dava ao editor de jornalismo eram... A segunda é: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Assim. Nem preto nem pobre. A terceira é: se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e ele morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir o Brizola por Lula e Dilma, essa ordem está em vigor até hoje. E a ordem mais importante, a primeira, que eu considero uma síntese genial e perversa, que revela a consciência profunda, clara, de alguém que tem o monopólio da mídia. A Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Ou seja, mais pelo que ela omitiu, censurou, impediu, cerceou, mais pelo que ela conseguiu
interditar, controlar o debate público. Tudo aquilo que uma TV estatal deveria fazer, e ela não deixou fazer. É uma das poucas televisões abertas do mundo, a TV brasileira, que não tem programas de debates de políticas públicas. E ele conseguiu. A Globo é o que é mais pelo que não deu do que pelo deu. Do que pelo que deu. Eu tenho também aqui algumas observações sobre como o Fernando Henrique entregou o Brasil antes de ser candidato à presidência da República. Eu acompanhei o Fernando Henrique numa viagem que ele fez ao FMI em Washington para apresentar o plano cruzado que ainda não existia. O FMI aceitou o plano que não existia, ou seja, aceitou um papel em branco. E quando ele saiu da reunião com o diretor-gerente do FMI, veio para a sala dos jornalistas, eu perguntei para ele, mas o que é que o senhor prometeu lá dentro? Ele disse, está aqui anotado com a minha mão, um ajuste fiscal com privatização forte. É o governo Temer. Ajuste fiscal com privatização forte. Vou fazer a desindexação, que é o que ele está prometendo hoje, o Meirelles. Desindexar os proventos da Previdência do salário mínimo. Desvincular a DRU para tomar dinheiro da educação e da saúde. Está aqui. Desindexation. Eu anotei em inglês. É a mesma fórmula. Eles não mudam. É o lombo do pobre. É isso que significa. Mas tem o mais interessante aqui. Concessões de serviço público, água e gás. Privatizar a Telebrás, o que exige mudar a Constituição, que foi o que ele fez. A Vale do Rio Doce, que fica para depois, mas veio antes. E a joia da coroa, a Petrobras. Foi isso que ele vendeu ao FMI, antes de ser candidato, antes de haver o Plano Real. É o mesmo programa. É o mesmo programa. E eu quero encerrar essa minha breve exposição com o último documento que eu tenho no meu livro, que é um documento do dia 31 de outubro de 2006, às 12h45. Um telefonema que eu recebi do presidente Lula. O presidente Lula, nesse dia, estava iniciando as gravações para a eleição no segundo turno da eleição que ele disputou com Geraldo Alckmin e ganhou. O Jornal Nacional tinha feito, para levar a eleição para o segundo turno, como conseguiu, uma edição safada, que se concentrava na divulgação de umas fotografias de um monte de dinheiro de uma operação da campanha do Mercadante para ser governador de São Paulo, que sumiu da mesa, entre aspas, de um delegado da Polícia Federal de São Paulo e foi parar na mão da Folha e do Globo e do Jornal Nacional. E mostrou também a cadeira vazia do Lula no debate que tinha havido na Globo. O Lula achou que ia ganhar a eleição no primeiro turno e não foi o debate. E o Jornal Nacional era em cima da cadeira do Lula vazia e as notas de dinheiro do Mercadante. E não desestruturou o jornal foi feito todo em cima dessas duas matérias, esses dois pontos. E para que isso fosse feito, o Jornal Nacional ignorou um pequeno fato jornalístico irrelevante, que foi a queda do avião da Gol, em que morreram 212 brasileiros. O Jornal Nacional sabia que caiu o avião da Gol. O Boechat, 20 minutos antes, deu. O Jornal Nacional tem rádio escuta, sabia? A Globo News avisou o Jornal Nacional, olha, caiu o avião da Gol, mas a Globo News não pode dar uma notícia antes do Jornal Nacional. E o Jornal Nacional só deu a notícia
numa edição extra, depois do Jornal Nacional, dentro da novela. O Lula ligou. Naquela época, o meu amigo Mino Carta tinha um blog no IG e escreveu um artigo denunciando essa patranha. Eu também, no meu blog, eu denunciei a patranha. E o Lula ligou e disse: parabéns, você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Desvendaram a maracutaia. Eu anotei aqui com a minha letra um ponto de exclamação: vingança. Não sei se foi o Lula que falou, não sei se fui eu que falei. Vingança. Mas aí o Lula falou assim: o João Santana, ele estava lá no escritório do João Santana, que estava fazendo a campanha para ele, vai te procurar. Eu por telefone não posso te falar, me disse o Lula. Mas eu vou te procurar para a gente falar da democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. Porque esse foi um preço muito alto que o Lula pagou. E eu acho, como o Lula acha, como todos nós achamos, que o poder não pode ser exercido pela Globo. O poder tem que ser exercido por aquele que governar em nome do povo e através do voto. Muito obrigado.